qual é a responsabilidade que o setor empresarial hoje tem em relação não só à criança e adolescente, mas em relação aos direitos humanos. A discussão sobre responsabilidade do ponto de vista do direito é uma discussão de um ato voluntário face a como a empresa quer se colocar frente ao mundo. Tá? Quando nós migramos para discussões mais específicas na área de direito ambiental, direito consumidor, direitos humanos, nós, advogados, estamos trabalhando, bom, aqui não é nada voluntário, nós estamos falando de obrigações que se impõem a alguém que queira atuar no marco de uma certa jurisdição. Tá? E se nos últimos anos, muito em função do movimento ambientalista, do movimento consumerista, isso ficou mais claro para as empresas, no campo dos direitos humanos me parece que a relação ainda guarda uma certa ambiguidade, uma certa obscuridade. Afinal, isso não é responsabilidade do Estado, nós não estamos falando de outra coisa. Né? Quando a gente fala de direitos humanos, não estamos falando de tortura, não estamos falando de prisões arbitrárias, nós estamos falando de discriminação racial. Isso é um problema do Estado, não é um problema da empresa. Né? Então é sobre esse nó, se vocês me permitem, que eu acho que eu posso dizer algumas coisinhas. A primeira discussão, quer dizer, é a questão, afinal, do que nós estamos falando? O que são, né, esses direitos humanos? Tá? Muito rapidamente, todos nós sabemos que os direitos humanos, eles surgem com essa linguagem, gente, tem uma história desde Platão que não vou discutir, né, mas ele surge com essa métrica, vamos dizer assim, a partir de 1948. A Declaração Universal de 1948 é que traz essa linguagem de maneira muito mais clara, e essa linguagem ela é, sem dúvida nenhuma, uma reação. Reação a quê? Ela é uma reação ao modo como os Estados agiram durante o período que vai de 1933 a 1945, tá? De violar os direitos não só daqueles que estavam no conflito, porque guerra sempre teve e há um direito à guerra, mas os Estados que violavam os direitos dos seus próprios cidadãos. É importante saber isso, de que nós temos na Segunda Guerra cerca de 45 milhões de mortos. Isso não é uma guerra banal, ela foi uma guerra com uma dimensão muito grande. Agora, a maior parte das pessoas que morreram durante a Segunda Guerra não morreram no campo de batalha e não foram mortas pelo exército inimigo. Calcula-se que cerca de 26 a 28 milhões de pessoas foram mortas pelos seus próprios estados. Foram russos mortos pelo Stalin, foram alemães mortos pelo Hitler, foram poloneses mortos na Polônia, foram japoneses mortos no Japão, onde houve, né, uma prévia desconstrução da noção desses sujeitos como sujeitos de direitos. Né? Quando você fala, olha, para ser beneficiário da Constituição de Weimar, que era uma Constituição maravilhosa, liberal, etc., etc., você tem que ser ariano. Se você não é, se você é cigano, se você é judeu, né, você não pertence a essa categoria, você é desconstituído enquanto sujeito de direito. Então, se vocês pegarem essa lógica, né, a lógica era de atribuir a algumas pessoas um status e, em função desse status, ele merece respeito, consideração e um determinado tratamento. O Reinaldo vai falar aqui que a mesma coisa acontece com a criança. Quer dizer, a criança não é reconhecida como sujeito de direitos, né, no Brasil de maneira plena até 1989, 1988, a Constituição, e depois com o Estatuto. A criança é um semi-sujeito de direito, ele é principalmente um objeto à disposição daqueles que têm poder sobre eles. Né? Então, o que a declaração faz é, em face desta situação, onde houve uma destituição da condição das pessoas, ou de determinadas pessoas, da condição de sujeito de direito, né? E é isso que justificava um militar nazista de alta patente ligar um forno com 400 crianças dentro, ou seja, porque eles não eram vistos como pessoas. Tá? É isso que eu estou pensando, porque eu não imagino que eram todos alucinados. Né? Existia uma ordem, eles cumpriam aquela ordem de forma muito autômata. Por quê? Porque do ponto de vista não só jurídico, mas do ponto de vista
da internalização do conceito do outro, esse outro tinha desaparecido enquanto alguém que era merecedor de qualquer respeito. Isso, por exemplo, agora de uma década e pouco atrás, na Bósnia, quando há uma determinação de que matem todos os homens muçulmanos e as mulheres sejam sistematicamente estupradas para que elas carreguem em seus ventres o fruto daqueles que mataram os seus maridos, quer dizer, esse tipo de limpeza étnica é um tipo de limpeza étnica que não reconhece ao outro qualquer condição de sujeito. Tá? Bom, então é reação a esse tipo de barbárie do Estado que surge, né, um movimento dizendo, não, nós temos que estabelecer não só uma condição universal de sujeito de direitos a todos, mas também quais são as obrigações em relação a essa condição. E aí o Tratado da Criança e do Adolescente é o primeiro que me vem à lista. Quer dizer, ele é um tratado que, por exemplo, na linguagem com que ele é reconhecido pela Constituição de 1988, o nosso artigo preferido da declaração é o artigo 227, que vai falar, né, se vocês lerem o artigo 227 da Constituição, os direitos da criança, aqueles que têm obrigações correlatas a esses direitos, é a família, é a comunidade e é o Estado. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito, aí vem a ideia de proteção integral, onde é que ela começa? O problema da criança sem escola no interior do Brasil não é um problema só da prefeitura. Ah, não é porque eu acho, porque D. Paulo Evaristo Soares acha, porque... Não, porque a Constituição diz que é um problema e por isso um pai pode ser punido por estar fazendo, por isso uma comunidade pode ser responsabilizada por estar deixando de cumprir o respeito à criança. Quer dizer, a proteção integral vem do conjunto de obrigados a assegurar o direito. Quando nós chegamos aos direitos da criança e do adolescente, o direito de cada criança, ele obriga a todos nós, evidentemente, em dimensões distintas e específicas, mas todos nós temos obrigação. Isto é que faz com que a proteção tenha um grau de integralidade. Então, o que vai acontecer, então, nos anos 90, basicamente, é que quando as Nações Unidas decidiram que a estratégia de fazer um tratado obrigando diretamente as empresas não era adequado, não era possível, o que não significa que não vá sair ainda no futuro próximo, ela começa um movimento de sedução das empresas e tentar um pacto de certa voluntariedade. Isto vem com o pacto, o Global Compact, né, que foi feito, mas mais do que isso é criado um relator especial para a área de direitos humanos e empresa, chamado John Ruggie, que é um professor de direito na Escola de Administração, em Harvard, e ele começa a verificar juridicamente, pelos instrumentos jurídicos que já existiam, já existem no mundo, né, ele tenta determinar duas coisas. Em primeiro lugar, qual é a responsabilidade que hoje nós já podemos estabelecer como das empresas no campo dos direitos humanos? Esse é o primeiro esforço. Olhando as convenções, olhando as constituições, olhando a legislação dos países, o que a empresa tem de responsabilidade no campo de direitos humanos? Será que isso está no campo da sua voluntariedade ou há obrigações legais? Obrigações, quando eu digo, significa algo que pode ser cobrado judicialmente e algo que pode gerar uma punição caso não seja cumprido. Tá? Eu não posso chegar para uma empresa e falar, seja socialmente responsável. Se você não for, eu te ponho na cadeia. Não põe. Isso é uma decisão de mercado. Tá? Agora, respeite, não discrimine racialmente. Não, eu sou uma empresa que gosto só de gente de determinada cor. Não, não pode. Elas podem violar por omissão. Elas podem, por exemplo, vamos pegar o caso de Santa Maria. É por omissão que aquela empresa contribuiu para a morte de 234 pessoas. Tá? O cantor talvez tenha sido por ação. Porque pegou fogos de artifício que não poderia ser usado, usou, etc. Então, veja, agora, eu tenho certeza que ninguém sem consciência queria matar aquelas pessoas, mas há um conjunto de omissões que levam àquelas mortes. Tá? E uma terceira categoria que me parece extremamente importante no conceito Ruggie, que é a cumplicidade. Tá? E isso nós vamos ver, tem denúncias, vamos dizer, de atuação empresarial ao redor do mundo, onde a empresa não faz,
ela não se omite, mas ela se beneficia em alguma medida, quase como um cúmplice daquela conduta, né? Então, quando você vê... Isso pode chegar a situações muito... que deixam, às vezes, as pessoas muito perplexas. Puxa, mas isso não é uma responsabilidade minha. Por exemplo, eu sei que tem um governo autoritário que destrói casas populares de uma determinada população, discriminatoriamente, só que no dia que a televisão está filmando a destruição, você vê que todos os equipamentos, as bulldozers, como é que chama, escavadeiras, sei lá como é que chama isso, eram de uma determinada empresa. Você fala, puxa, você é cúmplice dessa violação. Puxa, mas não, eu só vendo e eu faço equipamento, não tem nada a ver com isso. Puxa, mas passou pela sua cabeça que o seu equipamento está sendo usado para isso? Então começa a haver uma discussão, né, sobre o impacto da sua atuação pela cumplicidade, né? Isso na área de mineração, problemas enormes. Olha, para fazer aquela mina precisa tirar esse pessoalzinho daqui. Eu não meto a mão nisso, eu não faço nada de errado. Bom, mas o Estado eventualmente faz essa atividade para você. Você não está fazendo, não está submetindo, mas tem alguém que está fazendo e você é cúmplice daquela realização. Então, o Ruggie amplia a noção de responsabilidade. E, basicamente, ele constrói três conceitos. Quer dizer, que as empresas têm, sim, uma responsabilidade de proteger os direitos humanos, né? Elas têm, sim, uma responsabilidade de respeitar, né? E elas têm, sim, uma responsabilidade de remediar. Ou seja, caso a sua atividade tenha impacto, ela tem uma consequência que ela vai ter que remediar. Então, o que o Ruggie começa a descrever é que as responsabilidades são mais amplas do que simplesmente aquilo do seu universo. Então, tem um quadro hoje razoavelmente estabelecido, aceito, das esferas de influência onde o respeitar, o proteger e o remediar está envolvido. E todos vocês conhecem casos, né, onde aparentemente a empresa sequer sabia daquilo, né? Se eu compro e vendo milhares de camisetas no mundo, mas onde estão sendo feitas essas camisetas? É uma empresa que eu terceirizo, que terceiriza e tem trabalho escravo. Então, tudo isso passa para o passivo jurídico da empresa. Eu não quero, isso vocês sabem melhor do que eu, o passivo aí do ponto de vista empresarial. Ninguém quer comprar uma geladeira e abrir a geladeira e saber que aquela geladeira foi feita com trabalho escravo. Ah, mas eu não faço. Bom, mas será que o coque que eu compro que vem da Índia não está sendo, não foi extraído com trabalho escravo? Então, isso acho que é uma questão importante, né? E a última, essa segunda área onde o Ruggie trabalhou. Primeiro, a questão da responsabilidade. Segundo, a questão destas esferas. Por último, e aí eu concluo, é a questão do que significa, e ele faz um conjunto de recomendações no sentido de como uma empresa pode internalizar uma política de direitos humanos. Eu acho que isso também seria muito importante partilhar. Talvez o grupo já esteja cansado de saber, eu estou falando bobagem aqui, né? Mas existe um conjunto de proposições que não são muito cerebrinas, não. São recomendações que foram construídas a partir de um trabalho de quase uma década de experimentação com empresas que tentaram conceber isso. Então, esse cardápio, eu acho que é um cardápio interessante de ter em mente, que vai por algumas coisas que eu vou falar, que é desde a presidência precisa estar absolutamente comprometida com isso. É muito comum, eu tenho visto muita empresa onde você vê o pessoal de recursos humanos, principalmente o pessoal de marketing, vamos fazer, mas a presidência fala, deixa esses caras fazerem, porque daí, se tiver qualquer problema, a gente diz que tem, mas não há um comprometimento hierárquico da empresa, onde quem está no topo fala, isso é fundamental. Eu, os meus acionistas, queremos que isso seja feito, né? Então, isso é um ponto fundamental. Segundo, uma vez tomada essa decisão, a sensibilização do grupo. Terceiro, o mapeamento das vulnerabilidades, que eu acho que está dentro exatamente desse projeto. Onde é que uma empresa que atua em determinada área, atua na internet, onde é que estão as minhas vulnerabilidades? Minha vulnerabilidade é exploração sexual infantil, minha vulnerabilidade é quebra
da privacidade, né? Se eu atuo no ramo de mineração, são outras as vulnerabilidades, né? Então, fazer um levantamento muito minucioso, não é um levantamento genérico, é muito minucioso. Onde é que eu atuo? Quais são? Criar mecanismos para que as denúncias cheguem à empresa, né? Então, essa due diligence que tem que se fazer a respeito de onde é que estão as vulnerabilidades, e aí passar por um processo já de implementação, que é de treinamento, de criação de um guia de conduta para os funcionários, né? Treiná-los, sensibilizá-los, treiná-los naquilo, e cada grupo vai ter que treinar de uma forma, né? Tem que haver mecanismos muito sólidos pelos quais as pessoas podem denunciar, quer dizer, os apitadores, né? Aqueles que, evidentemente, dentro da empresa a gente sabe quando a coisa não está andando bem, tem que ter mecanismos que garantam, de fato, que essas pessoas possam denunciar sem que elas sejam repreendidas por isso. Isso vai beneficiar e poupar a empresa de diversos dramas que ela pode ter no futuro, se ela der a liberdade aos seus funcionários para que eles tragam as informações sobre denúncias para dentro da empresa. E, por último, uma disponibilidade enorme para remediar, né? Quer dizer, a empresa que nega o que faz é o pior negócio, ela deve sempre ter a clareza. Bom, isso vai ser apurado, e se apurado, as medidas vão ser tomadas. Se vocês quiserem entrar no campo de direitos humanos de empresa, saibam que é um passo além da discussão de responsabilidade, né? É um passo onde nós vamos estar discutindo coisas um pouco mais complexas, até porque tem atores que não são do mundo empresarial. O Ministério Público, o Poder Judiciário, as ONGs, que não vão estar discutindo qual é a sustentabilidade da empresa, vão estar discutindo se você violou ou não. Então, é uma outra gramática que eu acho que vocês têm que aduzir ao repertório já bastante complexo de coisas que vocês têm que administrar quando administram um empreendimento grande como os que vocês estão administrando. Obrigado.